relação com o território ela é fundamental, né? Ela impactar qualquer parte desse território, no final das contas você está impactando tudo, né? Toda essa forma de existência, né? Tem um equilíbrio ali ecológico, político, né? Dos humanos com o meio em que eles estão, né? E fazem parte, né? Como eu aprendi ali no Mapoera, e também aprendi por outros trabalhos de pessoas ali da região, como o próprio arqueólogo indígena Jaime Chamem Waiwai, que é meu colega, e minha colega também professora da UFOP, Camila Jacome, que fez doutorado em arqueologia ali no Mapoera, né? O pertencimento das pessoas ele se dá com um todo, né? Que nós ocidentais tendemos a fragmentar em distintas esferas aí, patrimônio, né? E esses diferentes patrimônios, de certa forma, reiteram, né, uma separação problemática, né, que é o que a gente considera, né, separa natureza de um lado e cultura do outro lado, né. Da forma como eu vejo, e isso está longe de ser uma verdade absoluta, né, é apenas a minha visão, né, o pertencimento ali das pessoas numa poeira, ele ocorre nas diferentes formas de estabelecer relação com o cosmos, né, com o mundo, né, de forma bem ampla, né. E isso, em linhas gerais, envolve relações não somente com músicas, danças, grafismos, né, entre várias outras expressões de saberes técnicos e artísticos, mas também com diversos aspectos da paisagem, né, como rios, cachoeiras, montanhas, roças, né, aldeias antigas, coisas que geralmente na arqueologia a gente delimita como sítio arqueológico, além de várias outras marcas de outros tempos que não necessariamente tem um vínculo humano, né, como a gente gosta de pensar na nossa visão patrimonial, né. Pegando os trançados, né, como exemplo, né, a própria origem de saber fazer isso, ela remonta a um período de origem dos próprios humanos, né. É uma relação existencial profunda, né. E tudo isso, né, incluindo os humanos, só passou a existir por meio de relações que foram construídas, que habitam as águas, a terra, os céus, né, o mundo como um todo. E como eu falei, né, os trançados eles são perecíveis, mas eles são persistentes, né? E essa persistência ela é fundamental para a própria reprodução, né, da vida humana e além da humana dentro do território indígena, né? A produção dos trançados ela envolve, e de vários outros artefatos também, né? Envolve negociações que os humanos estabelecem com os próprios vegetais, né? E os vegetais ali não são, né, simples, né, passivos, inertes, né? O arumã, que é um dos principais vegetais transformados e trançado, né? Ele é um ser, né, extremamente agressivo, né? E exigente quando ele é manipulado, né? Os vegetais, de forma geral, eles são pessoas, né, que se posicionam politicamente nessas relações, né? E exigem contrapartidas para serem transformados por mineira, em cesto cargueiro, né, em tipiti, abano e várias outras manufaturas. Porque uma das coisas que eu pude aprender é que os trançados, né, eles são corpos, né, feitos por fragmentos de outros corpos, né, vegetais, na sua maioria, né, e que também podem ostentar penas, padrões gráficos, né, que padrão gráfico surge no próprio ato de trançar, né. E tudo isso remete a vários elementos, a vários seres, né, que habitam esse mundo aí. E aí eu acho que isso foi uma grande lição que eu pude aprender, que o próprio saber, né, fazer disso requer uma aquisição de conhecimentos de outros seres, né, como a ave japim, por exemplo, né, que ela é a dona das manufaturas, né. Enfim, para as pessoas aprender a fazer com excelência esse traçado, elas precisam adquirir alguns conhecimentos dessa ave, né? E de vários outros seres também, enfim, é uma longa história. Então, assim, não tem como a gente pensar qualquer produção, por menor que seja, né, nossa visão pequena, né, enquanto um simples resultado de conhecimentos e vontades que são exclusivamente humanos, né? O que eu quero dizer com isso, né? Está tudo conectado, né? Interconectado, né? Porque para que esse saber fazer possa continuar, né, é preciso também saber interagir adequadamente e com cuidado em relação aos próprios lugares onde esses vegetais existem, né? Eles gostam de viver, né? O território, né, um território herança, por assim dizer, ele existe por meio de interações, né, de conhecimentos específicos
de vários coletivos que compõem ao longo do tempo, incluindo os humanos, né? Os povos originários, né, junto a outros seres, eles compõem esse território, né, herança, né, território, patrimônio. Eles são isso, né? E todas essas formas de saber, né, e compor, a gente pode até querer segmentar isso para poder estudar melhor, mas isso só faz sentido quando está articulado, né? Então, assim, não adianta a gente querer pensar uma herança, um patrimônio, como fruto só da atividade humana, né? Como artefatos e danças, né? Porque um castanhal, uma cachoeira, uma árvore repleta de ninhos, do japim, patrimônio, também fazem esse território, né? Parte da herança de diversas interações, né? Que compõem e dão vida a esse território, né? E nesse sentido, né, qualquer projeto que afeta o território, né, deles, seja qual for, né, sempre vai colocar em risco esse território herança, né, que afetada compromete essa ecologia geral, né, e a forma como eu vejo que os nossos processos de licenciamento ambiental não dá conta, né, e também não quer dar conta, né, de pensar essa totalidade, né, essa interatividade, né, pois são propositalmente fragmentados, né, separa componente cultural de um lado, natural de outro, né? E por mais honesto que possam ser esses estudos, a gente não consegue, eu acho, ter uma dimensão desse real impacto, né? Porque se a gente não pensa compõe esse território, né? Não tem como a gente falar da viabilidade de qualquer atividade, né? Então, nesse sentido, essa constante agressão que esses povos vêm sofrendo, né? Então, vários lugares do país, ela é uma coisa que ela compromete algo muito maior que a gente discute quando a gente está falando sobre isso, né? A gente geralmente está falando, são os povos indígenas, mas eu estou entendendo, né? Os povos são os territórios, né? É uma coisa só, né? Está tudo conectado ali. Não tem como, vamos tirar vocês daqui em qualquer lugar, né? Não adianta, eles são daqueles lugares ali, né? Cada povo tem uma relação com o ambiente, construiu aquele ambiente, tem uma herança que é deles, né? Eles fazem parte disso. Eu acho que é bem, falei bastante, mas é a forma como eu tenho pensado essa relação. Igor, você me fez pensar numa outra coisa, com relação ao licenciamento, né? Você falou do licenciamento e do cadastramento de sítios arqueológicos. E eu até comentei, né, com você, que eu estava lendo outro dia, que é muito discrepante os dados, assim, né? Tem muito mais sítio arqueológico cadastrado do que terras indígenas, assim, demarcadas, né?